Alguém me perguntou esses dias: pastor, o senhor não tem medo de ficar famoso? O senhor não tem medo de ficar muito conhecido? O senhor não tem medo de ter que andar com segurança, com isso, com aquilo? Eu disse: não, porque eu tenho uma causa para isso. Se você tem uma causa para o recurso, não tenha medo do dinheiro. Se você tem uma causa para que Deus te coloque em lugares estratégicos, você não pode ter medo desses lugares. E não adianta fazer carinha de humilde. Não é cara de humilde que Deus quer, é corações humildes. Amém, irmãos? Alguém me disse esses dias: aquele cara, lembra dele, pastor? Eu digo: lembro. Aquele cara, depois que enriqueceu, ele desviou. Irmão, o dinheiro não desvia ninguém, só revela quem a pessoa sempre foi. Aquele cara tinha uma igrejinha pequenininha, aí ficou famoso, aí desviou. Não, irmão, ele já estava desviado. A fama, o sucesso, o poder não desvia pessoas, ele só revela as pessoas. Quer conhecer uma pessoa? Você já escutou esse ditado popular: quer conhecer uma pessoa, faz o quê? Dá poder para ela, ou então tira o poder que ela tinha. Não, nós não podemos mais ter medo de andar em lugares altos. Nós não podemos mais ter medo, nós não podemos perder o nosso coração, irmãos. Lembra quando Davi estava lá, sentado no seu trono? Não era mais aquele menino Davi, era o rei Davi. Quem é que foi lá confrontar ele? Natã. Natã entrou e disse: Davi, tem um cara que tinha uma ovelhinha, e tinha um outro homem que tinha um monte de ovelhas. Você acredita que aquele cara que tinha só uma ovelhinha, pegaram a ovelha daquele cara, mataram a ovelha daquele cara? Davi ficou enfurecido. Davi se levantou e disse: ele tem que morrer, esse cara. E Natã disse o quê? Esse cara é você, Davi. Por que Natã usou a figura de ovelha para Davi? Ele queria devolver Davi para o campo da ovelha, porque Davi agora era rei, mas tinha perdido o coração de pastor. Tem muita gente que tem a cabeça de rei, mas não tem mais o coração de pastor. Quando Natã entrou na sala e disse: tinha um homem que tinha só uma ovelhinha. Sabe o que ele está dizendo, Marcelo? Ele está dizendo o seguinte: você precisa voltar lá, Davi, porque quando você tinha o coração de pastor, você arrancava a ovelha da boca do leão e do urso. Agora que você tem a cabeça de rei, mas não tem mais o coração de pastor, você empurra a ovelha para morrer primeiro. Nós precisamos entender que Deus pode nos fazer crescer, e Deus espera que cresçamos. Deus espera que cresçamos. O convite das Escrituras é: crescei na graça e crescei no conhecimento. Você precisa crescer. Amém, irmãos? Nós somos chamados para crescer, porque não se dá herança para criança. Gálatas 4 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Você pode ser herdeiro, mas se você for menino, você não pode assumir a sua herança. Você tem que ter maioridade. Por isso Deus quer que você cresça. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer, nós precisamos ver o que Deus tem para cada um de nós. E eu quero declarar a Passo Fundo que Deus vai levantar homens e mulheres nessa cidade, que vão tocar as nações, que vão tocar o Rio Grande do Sul, com muita humildade, com muita graça de Deus, com muitas lágrimas nos olhos. Até porque para mim Deus só usa homem chorão, homens quebrantados, homens que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Cutuca alguém que está... Eu vou mandar você cutucar muito, está muito pertinho, né? Diga assim: não é pecado ser gente. Então se tiver que chorar, chore. Se tiver que rir, ria. Se tiver que pular, pule. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que levantar os braços, levante. Se tiver que celebrar, celebre. Não tenha medo de ser gente. Aleluia. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de ser gente. Eu já tentei ser igual a todo mundo, irmãos. Eu já tentei combinar o cinto com o sapato, não deu. Eu já tentei falar que nem crente. Já tentei usar roupa de crente. Eu não consegui. E cada um foi chamado de um jeito, e eu fui chamado desse jeito aqui. Nós não fizemos culto para pessoas, nós fizemos para o Senhor.
A reunião é para Ele. E se Ele gostar da reunião, então Ele traz as pessoas. As que precisam ser curadas, as que precisam ser salvas, as que precisam ser despertadas, e as que precisam só continuar ali. Aleluia. Uma vez eu estava orando, o Senhor falou, eu disse: Deus, eu quero fazer um culto para Ti. Ele disse: então faça. Eu digo: vamos esperar o horário da reunião. Ele disse: não, se você quer fazer culto para mim, você não pode esperar as pessoas chegarem. Quando você faz culto para pessoas, não significa que Deus vai. Mas se você fizer para Deus, Deus traz as pessoas. E Ele vai abençoar as pessoas. As pessoas saíam da sinagoga, João, para ir lá ver João Batista pregar. E olha a roupa do cara, olha a comida do cara. E a mensagem dele não era: a paz, queridos, era raça de víboras. Sabe o que é que João Batista dizia? Suas cobras. Suas cobras, vocês querem o que aqui? Vai embora. E eles ficaram: João, a gente quer ser batizado. Aí o cobrador de imposto dizia: e eu que sou cobrador de imposto, o que é que eu faço? Ele disse: seja justo. E o rico falou: e eu que sou rico? Ele disse: divide. Agora quebrou. E o soldado disse: e eu que sou soldado? Ele disse: não abuse da justiça. Deus sempre traz você para uma vida prática. Não adianta você ser posicionamento correto e intencionalmente profano. Não adianta você ser posicionamento correto e intencionalmente profano. É a intenção do coração que manda, irmão. E Deus conhece o coração. E esse papo: eu conheço o coração do Zizinho. Ninguém conhece o coração do outro, só quem conhece é Deus. Nós achamos que conhecemos o coração por causa do comportamento, mas tem muita gente boa fazendo coisa errada, e tem muita gente má fazendo coisas certas. E porque fazem certo e errados, a gente julga pelo certo e pelo errado, e não pela bondade e pela maldade. O homem bom, ele tira do seu bom tesouro coisas boas. Aleluia. Você está aqui para cumprir um propósito, meu irmão, e você não vai ser feliz fazendo outra coisa, eu te garanto. Enquanto você não encontrar o seu lugar, você não vai ser feliz fazendo outra coisa. Os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre para que você nasceu. Deus não improvisa. Deus não olhou para você e disse: você vai ser um jogador de futebol, se não der certo isso, eu faço aquilo. Não, Deus não improvisa. Deus não tem plano B para você, Ele só tem um plano A. E toda vez que eu saio do plano A, Ele cria um plano adicional para me trazer de volta para o plano original. Quem aqui tem o Waze no carro? Google Maps, quem tem? Aí você põe lá o endereço: quero chegar em Passo Fundo, estou em Itajaí, quero chegar em Passo Fundo. Mas entrei errado ali. O que é que acontece com o Waze? Ele faz o quê? Recalcula a rota. É isso que a presença de Deus faz com você. Toda vez que você entra na presença de Deus, ela recalcula a rota para trazer você de volta para o plano original. E a minha oração é que nessa noite Deus recalcule a rota para trazer você de volta. Aleluia! Porque você não precisa sair da igreja para estar desviado. Você só precisa sair da missão. E esse é o pior lugar para estar desviado, é dentro da igreja. Você está dentro da igreja, mas perdeu o senso de missão. Como é que eu sei que eu perdi? Você não está apaixonado por nada que Deus está fazendo. Você não tem mais lágrimas pelos outros. Você não tem mais desejo de salvar pessoas. Aleluia. Você não precisa sair da igreja para estar desviado. Se você sair da missão, você já desviou. Porque a missão te protege. A missão te protege. Todo mundo quis tirar Jesus da missão. Ele disse: não, eu vim para a cruz. Ele passou em Samaria. Samaria não quis receber porque havia uma intrépida resolução na sua face de quem estava indo para Jerusalém. Ele não mudou o seu foco por prazer.
Ele não mudou seu foco por comida, ele não mudou seu foco por dinheiro, ele não mudou seu foco por ambição, ele não mudou o seu foco por fama, ele não mudou o seu foco por nada. Por que Jesus não casou? Porque ele não veio para casar, ele veio para morrer na cruz, e por isso ele cumpriu. E quando ele estava morrendo, ele pode gritar: está consumado, porque ele cumpriu o seu propósito. Você tem um propósito, você também tem um propósito. Todos nós aqui temos um propósito. Não significa que você vai estar com o microfone dentro de um templo. Eu tenho um filho que joga futebol, ele quer jogar futebol, ele quer brincar de bola. Deixa o menino rodar. E um monte de crente fica me ligando dizendo: não, ele tem que ser pastor. Eu digo: mas ele já é um pastor. Ele é um pastor num gramado. Ele vai representar Jesus naquele gramado. E o dia que ele cansar daquilo, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: filho, vem agora seguir o caminho do teu pai. Vai se tornar um pregador. Por que nós achamos que as pessoas dizem: eu deixei tudo por Jesus? Você não tem que deixar tudo por Jesus, você tem que deixar o pecado. Não deixe tudo por Jesus. Vai jogar futebol, meu irmão. Vai lá para Joinville e arrebenta. Vai. E quando fizer uma coisa, eu quero mandar um abraço para meu amigo, pastor Luiz Hermínio. Fechou? Fechou? Fechou. Você está me entendendo? Se eu perguntasse para você, o que é mais espiritual, ser pastor ou ser empresário? Aí alguém ia dizer: é claro que é ser pastor. Aí eu te pergunto: quem te deu essa empresa? Quem te colocou nesse esporte? Quem te deu essa graça de fazer o que você está fazendo? Sabe o que é que torna espiritual as coisas na tua mão? É quem te deu, é a fonte que está alimentando ela. Mas espiritual não é ser pastor, é ser de Deus. Por quê, pastor? Porque tem empresário que foi Deus que deu a empresa, e tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. E aí? Tem gente que me liga e diz assim: pastor, como é que tá a luta? Eu digo: que luta? A luta, irmão, Deus não me deu uma igreja, um ministério para me matar, para me destruir, para me perder minha casa. Não, Deus me deu um ministério para me divertir. Eu estou alegre fazendo o que eu estou fazendo. Eu não estou triste com a igreja. Eu não estou frustrado com a noiva. Eu não estou decepcionado com os crentes. Não, porque eu não contabilizo derrota. Eu estou olhando firmemente para aquele que me chamou para fazer a sua vontade. Eu estou desviado por causa da igreja, eu estou desviado por causa do pastor. Não, irmão, um homem que não se ofende mais, ninguém pode matá-lo. Uma pessoa que não se machuca mais, ninguém pode feri-lo. E se você entende esse lugar, Deus te chama para fazer diferença. Eu amo a igreja. Às vezes eu e Iraci vamos passear em algum lugar. Uma vez pagaram umas férias para a gente em Gramados. A gente ficou lá 3 dias dentro de um hotel, irmão. No terceiro dia estava aí ela olhando para o outro: vamos atrás de uma igreja, vamos procurar a igreja, vamos cultuar a Deus hoje, aonde? Eu amo a igreja. Se eu pudesse, eu morava dentro dela. Eu amo crente, irmão. Eu amo quando eles olham assim para mim, ó. Estou feliz, não estou frustrado, não estou cansado da igreja. Se você está cansado, não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua obra. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor. Então hoje peça perdão para Deus por tudo que te machucou, por tudo que te ofendeu, e mergulhe nesse rio sem volta. Não volte mais. Amém. Eu também sei pregar a Bíblia. Vamos lá. Abra comigo Mateus capítulo 5. Diga para alguém que está do seu lado: se você tem juízo, é melhor você sair agora. Porque Deus vai virar chaves aqui na sua vida hoje. Agradeço pela sua oferta, mas eu não vim aqui por dinheiro. E eu te prometo que eu vou gastar tudo.
Prometo, vou gastar tudinho. Mas eu não vim aqui por dinheiro, irmãos. Quem trabalha para Deus só por dinheiro pode trabalhar para o diabo por um salário melhor. Tome cuidado com isso. O dinheiro não pode te mover, porque se ele te move, ele tem poder para te parar. Só tem poder para te parar aquilo que te move. Se é o dinheiro que te move, ele também tem poder para te parar quando você não tem. Eu já fiz quando eu tinha só uma bicicleta. Eu já fazia quando a Iraci trabalhava de faxineira e eu estava de bicicleta pregando nas ruas de Itajaí. Eu já fiz quando eu tinha que ir para a praça porque ninguém tinha coragem de me dar um microfone. Eu já fiz. Só aumentou a multidão, por isso aumentou a unção. Porque Deus não dá unção para desperdiçar. Deus não me ungiu para ficar em casa vendo televisão. Deus me ungiu para. O Espírito do Senhor está sobre mim? Para. Se você não entendeu para, nem peça a unção. Deus te ungiu para acabar com a sua vida. Acabou com a sua vida, meu filho. Você não tem mais saída de emergência. Você não tem mais vida. Você está me entendendo? Você não tem mais vida. Acabou. Não adianta procurar saídas de emergência porque não tem. E se você quiser desviar, você vai ser um pastor desviado, um apóstolo desviado, um crente desviado. Mas você nunca vai ser alguém normal. Se Deus te chamou, já era. Se Deus te selou, já era. Já era, meu filho. Mateus 5,17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Vai se cumprir, meu irmão. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse que será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não tem reino para você. Você pode estar numa igreja, você pode estar membrando numa denominação, mas reino, irmão, reino é diferente. Até porque para ser salvo não te custa nada, mas para viver o reino vai te custar tudo. Ser salvo, nada que você possa fazer para ser salvo. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Jesus já fez. Salvação não tem preço, não te custa nada. Mas reino vai custar tudo para você. Vai custar a sua vida, vai custar suas decisões. E as suas decisões vão afetar para sempre o seu destino. Você não nasceu para fazer, você nasceu para cumprir. E quem nasceu para cumprir consegue chamar Judas de amigo. Quem nasceu para cumprir consegue ir para a cruz. Não vai se esquivar na hora da crucificação. Irmãos, nós precisamos ter visão aberta para isso, porque esses dias não dá mais para ser crente meia boca. Não dá. As exigências de Deus são para os íntimos. E quanto mais íntimo você for de Jesus, mais Deus vai exigir de você. Aí você vai dizer: mas por que aquele pode e eu não? Porque Deus não tem trato com um crente meia boca. O trato de Deus é com um crente que quer. Eu quero. Eu estava pregando para um empresário uma vez, ele dizia assim: Hermínio, cara, eu não vou para a sua igreja porque vocês não podem fazer nada. Crente não faz nada. Eu disse: quem falou que crente não faz nada? Crente se diverte? Eu digo: demais. Ele disse: crente pode beber? Eu digo: tudo. Ele disse: pode beber? Eu disse: pode. Pode beber que desce redondo, que desce quadrado.
Ele disse: mas fumar não pode. Eu disse: quem falou que não pode? Ele disse: pode? Eu digo: claro que pode. Pode fumar cachimbo, cigarro, maconha, crack, pode fumar o que você quiser. Eu disse: você é louco? Então a sua igreja é diferente. Eu digo: muito diferente. Ele me chamou no canto assim e disse: mas eu que sou casado, crente não pode pular cerca. Pode? Eu digo: pode pular cerca, o muro alambrado. Ele disse: se pode, por que vocês não fazem? Eu disse: porque nós não queremos. Nós não queremos. Deus não colocou um cabresto na minha boca. Ele até me diz no Salmo 32: não sejais como o cavalo e nem como a mula, que precisam de cabrestos, senão não vem a ti. Sabe por que eu não faço? Porque eu não quero. E sabe por que eu não quero? Porque eu tomei uma decisão na minha vida. Eu decidi Jesus, e agora todas as minhas escolhas estão submissas a essa decisão. Então toda escolha que compromete o meu relacionamento com Ele, eu não quero. A minha carne quer, as minhas emoções querem, mas eu não sirvo a Deus com a minha carne nem com as minhas emoções. Eu sirvo a Deus com o meu espírito. E o espírito só se relaciona com Deus. É por isso que no inferno não tem adoração, porque a pessoa que vai no inferno, ela vai no espírito, e o espírito não reconhece outro Deus. O espírito só reconhece o Deus que soprou em você a vida. Por isso, pisa hoje nas suas emoções. Diga para elas: aquieta-te dentro de minha alma, porque tu ainda o louvarás. Você não serve a Deus com as emoções. Esses dias eu estava lá na igreja pulando. Alguém disse: pastor, o senhor pula, né? Eu digo: pulo, mas não é na carne. Eu digo: claro que é na carne. Tenta pular sem a carne para você ver se você consegue. Mas e Deus recebe? Eu digo: claro que eu digo para minha carne: carne, pula para o Senhor. Ela pula. Pega o que é da sua alma, pega o que é da sua carne e sujeita ao senhorio de Cristo. Porque Cristo não quer ser só teu Salvador, Ele quer ser teu Senhor. Ele é Salvador dos salvos, mas Ele é Senhor de senhores. Para Ele ser teu Senhor, você tem que ser Senhor de tudo. Nada pode te governar, só Ele. Para Ele ser teu Senhor, você tem que ser Senhor de tudo. Senhor sobre o pecado, Senhor sobre a ganância, Senhor sobre a imoralidade, Senhor sobre a idolatria, Senhor sobre os desejos da carne. Mas o Senhor tem? Quem não tem aqui? Não adianta se comportar como santarrão, não. Deus não procura perfeito, Deus procura os sinceros. Então fala para Deus: Deus, está difícil, não é fácil. Aquele cara que me fechou na rua, deu vontade de dar um murro nele. Jesus do céu. Fala a verdade. Não: oh Deus de misericórdia, não. Fala a verdade. Esse cara que ficou me zoando, fala a verdade. Sabe o que Deus vai usar? Não é os perfeitos, é os sinceros. Porque os perfeitos estão tentando explicar Deus para os outros. Quem pecou mais, Davi ou Saul? Davi pecou muito mais, irmão. Ele dormiu com a mulher do cara, mandou matar o cara e escondeu o corpo, para ninguém saber que era ele. E se comportou ainda como coitadinho que ajudou a viúva e trouxe ela para o casamento. Coitada, ficou sem marido. Aleluia. Mas ele não contava que Natã ia visitá-lo. O que é que Deus falou para Elias? Vai lá e unge Jeú, rei de Israel, unge Hazael, rei da Síria, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Ou seja, da espada do rei você consegue escapar, da do profeta não. Quem pecou mais, Davi ou Saul? Saul pecou muito menos, irmão.
Saul, ele fez uma coisa errada, que era para ter esperado o Senhor por 7 dias, e ele não esperou. Ele se ungiu a si mesmo, ele se santificou a si mesmo. E eu vou te falar, meu querido, se toda a santidade que você adquiriu é somente fruto do seu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Pastor, mas é uma luta contra o pecado, então significa que você é crente. Porque quem não está lutando contra o pecado não é crente. Quem está todo dia de manhã, pega um leão pela cola, pega um urso pelo pescoço, e está lutando, e vai dormir rasgado, esfarrapado, uma luta, parece que não vai conseguir. Você é crente. Seja bem-vindo à escola de profetas, você é crente. Esse é um sinal que você é crente, se você está lutando. Querido, você está aqui para cumprir. E se eu estou aqui para cumprir, quem eu tenho que consultar? Quando o Salmo 139, verso 16 diz que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Ou seja, Deus fez uma biografia minha e eu não tinha nem nascido ainda. No seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Então com quem eu tenho que estar? Eu tenho que estar com Ele. Para quê? Para descobrir o que Ele falou de mim naquele dia. Deus tem uma história para você, não é um improviso. Não é eu vou fazer isso, se não der certo eu faço aquilo, eu vou indo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, a vida não me leva, sou eu que levo ela. É eu que dou vozes de comando para ela e diz: vida, você vai fazer isso, você vai viver assim, você vai se submeter a isso, você está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E isso é ser crente, é crer que Jesus fez, que está pronto. Mas isso não é calvinismo. Não, porque está pronto. Agora, se você vai viver isso, é você quem decide, porque Ele te deu o livre-arbítrio para escolher. O livre-arbítrio custou caro para o céu, porque Deus fez algo bom e colocou a chave na sua mão, e você decide. E se você quiser, você pode viver. Você não vai ser o que as pessoas dizem que você é, você não vai ser o que você pensa que você é, você vai ser o que Deus disse que você é. A palavra de Deus que Deus tem sobre você é o que define. Não cabia no meu entendimento que eu um dia podia ser um pregador, que eu um dia podia tocar uma nação, que eu podia viajar o mundo pregando o Evangelho. Jamais imaginei isso. Eu só queria ser alguém que amava Jesus, eu só queria me libertar das drogas. Mas isso é um poço sem fundo, você mergulha e ele vem atrás. Amém? Você mergulha e ele vem atrás. Vem cá, Cris. Quando Jesus chama você, Ele diz assim: vinde, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Isso aqui não te custa nada, porque foi Ele que te trouxe. Quando Ele diz vinde a mim, sabe o que é vinde a mim? Vinde a mim é quando você deixa tudo para ir a Ele. Só que essa não é a palavra final. Depois Ele diz assim: vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me. E aí isso vai te custar tudo. E a terceira fase já não é vinde a mim ou vinde após mim. A terceira fase é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ei! Quando Ele te chama, você vai com Ele. Quando Ele te envia, Ele vai com você. Quando Ele te envia, é Ele que vai com você. Aí Ele diz assim: Cris, põe a mão ali que eu vou curar. Ele diz: Cris, libera uma palavra aqui que eu vou fazer. Cris, você pode. Você acha que pode viver esses ossos? Aí você diz: Senhor, eu não sei, o Senhor que sabe. Ele diz: então profetiza, não fica contabilizando ossos. Tem osso seco, a igreja está perdida, a igreja está desviada. Deus não está procurando homens que vão para o meio do vale diagnosticar como está o vale. Deus está procurando homens que vão para o meio do vale dizer: ossos secos, vivam. Deus te envia para um lugar para transformar lugares. Amém. Quando Deus enviou Abraão
para a terra de Canaã e disse que a terra tinha leite e tinha mel, mas não tinha mel em terra, não tinha leite e mel na terra, tinha o que? Fome. Tinha gigante, tinha fariseu, saduceu, heteu. E Deus disse: Abraão, vou te levar para um lugar abençoado. Abraão chega na terra, tem o que na terra, Flávio? Fome. Abraão pensa: não é aqui, não pode ser, Deus não me ia trazer para um lugar ruim. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos procurando um lugar abençoado, quando Ele diz: se tu uma bênção. É você que tem que ser uma bênção. E se Deus te levar para um lugar e Ele não for abençoado, você vai ser bênção lá naquele lugar. Porque bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. Você entra na bênção e Deus vai através de você abençoar. Lembra de uma musiquinha que a gente cantava na antiga? Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco. Mas hoje nós esquecemos disso. Nós vamos para a fila da bênção da igreja para receber a nossa vitória, para receber a nossa... Quem veio buscar a sua bênção é eu. Não. Sai da fila da bênção, entra na fila do propósito. Você tem um propósito, Deus te chamou para mudar a vida de pessoas. Você é um provedor, não é um desprovido. Você foi chamado para mudar a vida de pessoas. E se Deus te enviar para um lugar e tiver ruim naquele lugar, tenha certeza, é lá mesmo. Por quê, pastor? Porque aquele lugar não precisa de coisas, ele precisa de um profeta que mude a situação daquele lugar pela sua palavra. Olha, irmãos, eu já fui em mais de 50 países pregar o evangelho e eu nunca fui num lugar, pastor Beto, que Deus não estivesse lá. Eu já fui na Índia, eu já fui em lugares terríveis pregar o evangelho, onde a idolatria impera, mas Deus estava lá. Por quê? Porque eu estava lá e Ele estava comigo, e eu tinha certeza que foi Ele que me levou lá. Então se prepare. Não procure um lugar geograficamente abençoado, procure um lugar que Deus quer que você esteja, porque Deus vai usar você para transformar vidas. Você está procurando eu estou procurando uma igreja abençoada. Eu me lembro uma vez que um irmão foi na nossa igreja, ele congregava com a gente. Aí ele entrou no meu escritório e disse: pastor, eu quero me desligar do ministério. Eu disse: por quê? Quero ir embora. Eu disse: por quê? Porque eu não concordo com um monte de coisa aqui. Eu disse: leva aí, eu também não concordo. Ele disse: mas o senhor é o pastor. Eu disse: para você ver, você tem opção, eu não tenho. Você não pode me suportar, mas eu tenho que suportar um cara que nem você. Ele olhou para mim e disse: ah, mas não é assim. Eu digo: é assim sim. Você está procurando um lugar porque você não suporta essa palavra, porque essa palavra confronta a sua mente e revela o seu coração. Não é um lugar que nós precisamos, irmãos. Eu nasci para cumprir. E a Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém da Judeia para que se cumprisse o que fora dito. Então Jesus foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Quando ficou maior, desceu para Cafarnaum, para Sidom, rente ao mar da Galileia, para que se cumprisse o que fora dito. Ninguém matou Jesus no dia errado. Tentaram coroar Jesus, ninguém coroou Jesus, que só quem pode coroar você é Deus. Jesus andou para cumprir as escrituras, e por isso ele pôde gritar: está consumado. Ele estava dizendo: eu cumpri o que eu vim fazer. Por isso não tem coisa mais frustrante para a vida de um homem, ele ter sucesso numa coisa que Deus não chamou ele para fazer. Talvez você vai chegar na eternidade e vai dizer assim: olha aqui, Deus, as 20 empresas que eu abri. Aí Deus vai dizer: não, mas espera aí, aqui no meu livro diz que eu não chamei você para abrir 20 empresas, eu chamei você para ser missionário no Iraque. Aí você vai dizer: não, Deus, mas eu abri para o Senhor. O Senhor disse: não, você abriu para você, porque eu tinha outra coisa para você. E talvez você diga: ó, Deus, está aqui a minha igreja, as 40, 100 almas que eu ganhei para o Senhor. O Senhor vai dizer: não, mas aqui no meu livro diz que eu chamei você para abrir 20 empresas.
Não, mas eu fiz a tua obra. O Senhor vai dizer: não, você fez a sua obra, porque a minha era você ser um empresário milionário e investir milhões em nações. Mas por causa do seu orgulho, você quis ser um pastor, e às vezes só para competir com o seu pastor. Você pegou a ideia de Deus, irmãos. A ideia de Deus é que você nasceu para cumprir. Por isso aí você precisamos enxergar, meu irmão. Eu estou muito entusiasmado para pregar essa palavra para você. Eu me sinto um leão aqui. Oh, que lindo. Vejo que tu és profeta. Jesus está passando por Jericó, Charles. E aí tem um cego lá. Aí o cego diz: que barulho é esse? Dá barulho aí. Aí alguém grita: é Jesus. Ele diz: Jesus. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, filho de Davi, Jesus. Aí alguém diz: cala a boca, rapaz, não atrapalha o mestre. Aí Jesus para e diz: tem alguém gritando. Aí alguém disse: não, é um cego, fique tranquilo. Ele diz: não, cego é vocês, ele está me vendo. Espera aí. Não, ele não é cego não, ele está me vendo. Ele sabe quem eu sou, filho. Ele sabe o que eu vim fazer. Por isso ele disse: eu vim para que aqueles que veem se tornem cegos, e aqueles que pensam não ver, comecem a ver pelo sangue do Cordeiro. Eu quero declarar que Deus vai abrir seus olhos, Passo Fundo. Deus vai abrir seus olhos, Rio Grande do Sul. Eu quero declarar sobre a sua vida, Rio Grande do Sul. Você vai ver coisas que você não estava acostumado a ver. Deus vai abrir seus olhos espirituais para essa geração, amém? Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado. Fica tranquilo. É nesse ambiente de unção que Deus vira chaves na sua vida. Eu vim aqui provocar você. Eu vim aqui provocar sua fé. Eu vim aqui dizer para você que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. Você não precisa de mais uma mão na sua cabeça. Você já tem tudo. O Espírito de Deus derramou sobre a sua vida. Aleluia! 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 Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está contigo. Porque quando Ele soprou vida em você, Ele soprou tudo que é dele. E Ele deixou claro: muitos dirão, o reino está aqui, o reino está ali. Ele disse: não acreditem nisso, porque o reino está dentro de você. Não procure o reino em outra pessoa. Não procure o reino numa denominação evangélica. O reino está dentro de vós. O reino não vem com aparência visível. Nem tudo que aparece se manifesta. Às vezes só o que aparece só se exibe, mas não se manifesta. O que se manifesta é de dentro para fora. Lembra que nós cantávamos? De dentro para fora. Ah! Já está aí dentro. Você está esperando para ir para a eternidade, mas a eternidade já veio habitar em você. Como isso? Está na Bíblia, leia Eclesiastes capítulo 3, versículo 10. Ele colocou a eternidade no coração do homem. Por isso eu já estou vivendo um avivamento. Como? Para de olhar para a crise de fora e começa a olhar para a glória de dentro. Comece a olhar para o que você carrega, está dentro de você. E esse reino está esperando alguém que creia, que chegue no lugar. Jesus chegava no lugar, Ulisses, ele não tinha nada na mão. Ele não tinha nada para oferecer. Quando ele pisava, ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus. E as pessoas diziam: mostra o reino, cadê o reino? Isso é coisa de maluco, gente. Não dá para entender tudo mesmo. É difícil de entender, porque nós estamos preocupados com as situações. Estamos cheios de diagnóstico, porque o diagnóstico do Brasil diz que o Brasil vai sofrer agora com as bolsas, vai sofrer com o dólar, vai sofrer. Meu irmão, você não é daqui, velho. Acorda. Acorda. Alguém me viu falar isso, disse: ah, você é de esquerda. Eu disse: eu sou do alto. Eu não estou procurando um lugar abençoado, eu sou do alto. Eu vim para tocar os dois lados. Nós estamos aqui para salvar a todos. Aquela pessoa que você não gosta, essa que você está lembrando dela agora,
Deus quer salvar ela também. E aí? E aí? Esse cara que você não gosta, Deus quer salvar ele. E como Deus gostaria de usar você para isso. Mas nós não, nós somos partidários evangélicos. Nós não entendemos o que é que a igreja veio fazer na terra. Nós viemos transformar o mundo, irmãos. Eu vim para transformar o mundo, eu vim para tocar as pessoas. Não pode ter gente com fome ao meu redor. Nós transferimos para os governos o trabalho que era para a igreja fazer. Cuidar de órfão e de viúva não é trabalho do prefeito, é trabalho da igreja. Ele diz: aquele que visita órfãos e viúvas nas suas tribulações, essa é a verdadeira religião. Mas nós não. Às vezes nós enchemos as nossas cadeiras, temos os nossos cultos cheios de gente vazias, que às vezes não sabe discernir a mão direita da esquerda. Por quê, pastor? Porque eu preciso estar conectado, irmão, plugado. Amém? Eu preciso estar com o Wi-Fi ligado direto, para entender o que Deus quer de mim nesses dias. O cenário deste mundo, essa realidade presente, esses sintomas do fim, não é a minha cultura, a sua cultura é cultura de reino. Você nasceu para cumprir. Jesus não é o que eu faço, é o que eu sou. Para que Jesus curava o enfermo? Para dizer: eu sou a cura. Para que Jesus ressuscitou a Lázaro se ele ia morrer de novo? Para dizer: eu sou a ressurreição da vida. Para que ele multiplicou os pães? Para dizer: eu sou o pão da vida. Para que ele deu água viva para aquela mulher ao poço de Samaria? Para dizer: eu sou a água da vida. Entenda isso. Amém. Deus tem algo para fazer na sua vida. Você nasceu para cumprir, irmão. Você nasceu para cumprir um propósito, e você não vai ser feliz fazendo outra coisa. Por isso você tem que acordar de manhã e procurar: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? E como é que eu vou saber que é de Deus para mim? Eu vou te dizer que a maioria das coisas que Ele te pedir, você não vai gostar. Ele vai pedir coisas que você não vai gostar, e você vai saber que foi Deus que pediu. Porque só Deus tem coragem de confrontar o nosso orgulho, de fazer só o que queremos. Amém, irmãos? Por isso, se alimente das Escrituras. Deus te chamou para salvar, para libertar pessoas. Por que você acha que Moisés foi criado na casa de Faraó como um príncipe? Ele não poderia ser criado como escravo, porque escravo não liberta escravo. Ele tinha que ser criado com uma mentalidade de príncipe. Agora veja bem, quem alimentou ele? Foi a mãe dele, Joquebede, não foi Faraó. Faraó deu para ele um lugar de príncipe, mas foi a mãe que o alimentou e deu um lugar de propósito para ele. Não é o que você faz. Você pode estar aí nos piores lugares dessa terra, mas do que você se alimenta, o que alimenta as suas emoções, o que alimenta o seu caráter. Amém? Ah, pastor, mas o mundo é um problema. Não, o mundo não é um problema. Você que deveria ser um problema para o mundo, irmão. Você deveria ser um problema para o mundo. Eu não tenho prazer disso, mas eu já fui convidado para sair de 2 escolas teológicas. Por quê? Porque não combinava, não dava certo. Eu vi as pessoas ensinando coisas que eu disse: cara, isso não está na Bíblia. A Bíblia não ensina assim. Me chamaram um dia e disseram: Luiz, você tem que sair, você está atrapalhando as aulas. Eu digo: não, eu não estou atrapalhando, vocês não estão entendendo. Eu estou tentando promover uma conversa aqui, porque nós precisamos dar às pessoas o direito delas pensarem. Porque nós queremos estudar Deus, mas Deus não se estuda, se experimenta. Você não abre Deus no meio e vai estudar a anatomia de Deus. Não, mas Deus não gosta disso. Quem sou eu para saber o que Deus gosta? Eu é que não gosto. Aí eu acho que Deus não gosta. Aí eu crio doutrinas da igreja por conta disso, porque eu não gosto. Quem sou eu para achar que Deus não gosta? Não, Deus não se agrada. Viva com Deus, então você vai ter desejo de estudar sobre Ele.
Tentar explicar Deus é o que sobra para quem não vive com Ele. Se você vive com Deus, você não só explica, você manifesta. Deus vai se manifestar através da sua vida, da sua família, das suas palavras, dos seus olhos, dos seus abraços. Amém, irmão? Não, mas eu sou homem de Deus porque eu me tranco num quarto e eu oro 2 horas por dia. Alguém me perguntou esse dia: quantas horas você passa com Deus por dia? Não está em quantas horas que eu passo com, está em quantas horas que eu passo sem. Porque você pode passar 10 horas por dia com Deus e em 10 segundos perder tudo. As pessoas querem saber a chave. Qual é a chave da unção? É jejuar quantas semanas? É orar quantas vezes? É quantas vezes ir ao monte? Não, irmãos. Não é isso que atrai a unção. Até porque o fogo você não produz. Você constrói o altar e ele vai derramar fogo sobre o altar e o fogo jamais se apagará. O seu trabalho é construir o altar, não é produzir um fogo. Não é produzir o fogo. Entenda isso. Nós somos chamados para atrair a presença de Deus, não para produzir algo, para prender as pessoas em nós. Tem coisas que você chama de problema, mas não é problema, são bênçãos na sua vida. Elas estão deixando você mais parecido com Jesus. Nós temos um restaurante que dá comida para morador de rua lá em Itajaí. E de vez em quando que eu posso, que eu não estou viajando, eu estou lá, dou uma pregadinha lá também. E há anos atrás tinha um cara que ele vinha comer no restaurante todo dia. Aí um dia ele disse assim para mim: pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu disse: pode. Por que vocês dão comida para a gente? Eu disse: vocês precisam comer. Ele disse: o senhor quer levar nós para a tua igreja? Eu disse: não, você não precisa ir para a igreja para vir aqui comer. Nós estamos dando comida porque Deus mandou a gente dar a quem te pede. Ele não diz dar a quem merece, ele dá a quem te pede. E eu dou. Tá, mas se eu não quiser mudar de vida, eu posso vir aqui comer todo dia? Eu digo: pode. Ele disse: e se eu quiser sair daqui e usar droga, eu posso vir comer todo dia? Eu digo: pode. Ele foi me provando. Eu disse: pode. Ele disse: então o senhor está perdendo tempo. Por que adianta o senhor dar comida para um cara que nem eu, que não quer mudar de vida? Eu disse: porque se você vem aqui comer e não é transformado, eu que estou dando a comida estou sendo. Porque Deus não perde a viagem, ou daqui para lá ou de lá para cá, alguém sempre é tocado. Deus não vai perder a viagem. Eu não vou ajudar esse cara, já ajudei um monte de vezes. Faz de novo. Mas ele não quer mudar de vida. Mas você está melhorando. Você está mais crente, você está mais perseverante, você tem mais fé agora. Você está me entendendo? Vida com Deus é isso. Deus não perde a viagem. É abençoado quem recebe, é abençoado quem dá, é abençoado quem persevera, irmão. Continue crendo. E ele comeu e foi embora. Mas um dia ele veio e não foi mais. Ele ficou. Amém. Outro dia chegou 2 moças lá na igreja, de mão dadas. 2 moças. Aí quando os obreiros viram, já pensaram: ai meu Deus, pastor, o senhor viu ali, pastor? O sangue de Jesus tem poder. Eu digo: calma. Calma. Acabou o culto, eu fui lá, abracei as 2. Tudo bem, tudo bem. Aí me apresentou. Eu digo: esse aqui é meu marido. Eu digo: é. Abracei, beijei, amei. E elas viam: pastor, a gente pode continuar vindo na igreja? Eu digo: claro, por favor, venham. E elas entravam, os obreiros ficavam tudo assim, ó. Vinha um domingo, e vinha o outro domingo, e vinha o outro domingo. Um dia eu olhei e só tinha uma. Aí eu desci: cadê seu marido? Ah, pastor, não dá mais. A gente começa a ouvir o evangelho, e eu comecei a chorar na frente dela. Isso faz uns 8 anos, irmãos.
A gente não levou para a internet, a gente não usou como troféu. A gente não ficou gritando, está liberta! Não. A gente só amou. Pastor, não dá mais. Porque ouvindo tudo que eu estou ouvindo aqui, eu amei, mas não comprometi. Sabe que Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade, sempre foi com o seu amor. Jesus amava tanto que as pessoas desmontavam na frente dele. Nunca foi com santidade. Esse amor que eu quero para a minha vida, esse amor que eu quero pregar o Evangelho. Às vezes nós somos às vezes tão soberbos, achamos que nós somos a última Coca-Cola do deserto, somos a última bolacha do pacote. E começamos a apontar, isso Deus não quer. Amém. Deus não mandou você julgar ninguém, Ele mandou você amar. Ele disse, cumpra o seu propósito, ame. Eu te chamei só para amar. Quem decide sou eu, quem vem para a mesa ou não. Jesus foi morto. Tinha 2 ladrões do lado dele. 2 ladrões. Um olhou para ele e disse, tu não é o Jesus, o Filho de Deus? Desce daí, rapaz, tira nós daqui também. Você não é de coisa nenhuma, não é de nada. Jesus falou com ele? Não, Jesus nem o respondeu. O outro disse, cala a boca, Isa. Nós somos ladrões, mas ele não fez nada, ele é inocente. Ele olhou para Jesus e disse, Senhor, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus começou o quê? A conversar com ele. Disse, não, fica tranquilo, ainda hoje você vai estar lá comigo. A minha pergunta é, Jesus morreu por qual dos 2 ladrões? Ele morreu pelos 2, mas ele deu atenção para quem quis. Ele não dá atenção para quem quer descer da cruz. Ele dá atenção para quem quer entrar no reino. Ele dá atenção para quem quer ir com ele. Mas ele morreu pelos 2. Não é você que decide quem você ama. Porque se você ama só aqueles que merecem, que recompensa tereis? Leia as escrituras, cara. Eu estou pregando Bíblia para você. Eu não estou falando nada aqui que você já não saiba. Eu só vim te provocar. Eu vim provocar em você um amor para cumprir um propósito. Você não vai cumprir isso sem amor. Pastor, mas é difícil, está muito difícil. Aí eu me lembro de Tiago, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Meus irmãos, tende por grande alegria o passado por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de nada. Meus irmãos, tende alegria o passar por sofrimentos, por dificuldades, por morte, por perdas. Essa é a hora que você diz, aleluia. Por favor. E agora, crente? Cara, eu gostei desse cara. Vamos comigo, pai. Me ajuda. Tem uns lugares que eu vou que não sai nem aleluia, irmão. Glória a Deus. Então a grande comissão que Deus tem para a sua vida não é uma grande sugestão, é uma ordem. É uma ordem. Tem coisas na Bíblia que estão como ordem, não é como sugestão. Amar é um mandamento. Amar é um mandamento, mas eu não estou tintindo de amar. Eu não tinto. Você não tem que tintir, você tem que amar. Mas eu não sinto de perdoar. Você quer sentir para fazer quando você tem que fazer para sentir. A fé não sente, a fé sabe. A fé é a firme convicção, não é um sentimento da alma. A fé é uma convicção. É você olhar para o cara e dizer, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você está me entendendo, meu irmão? Amém? Pegou. Como diz o pastor Sérgio, pegou no seu espírito. Tem coisa que você tem que entender no espírito, senão você não vai compreender. Eu duvido você olhar para alguém que está do seu lado e dizer, você não vale nada, mas eu gosto de você, eu vou te amar.
Não tem coragem, não tem coragem, não tem. Aleluia, você não vale nada, mas eu gosto de você. Aleluia. Pastor, mas tem gente que é difícil. Pastor, eu vou te falar uma coisa. Antes de ter o Mevan, eu e Iraci congregávamos no ministério. E eu era o pastor da tarde da benção, tarde da vitória, tarde do milagre. Era a benção, pastora Beth, aquela fila de gente com foto na mão. E eu curava dor de cabeça, diarreia. Eita, era gente vomitando, era aquela coisa. Era lindo demais. Coisa linda. Caía gente na unção, você chegava e dizia, receba. Caía todo mundo. Aí chegou uma irmã um dia e disse assim, pastor, agora. Ela disse, pastor, eu lembro quando Deus te usava. Pastor, eu lembro, eu sou aqui muito tempo no Mevan, eu lembro quando você vinha assim e dizia, receba. E caía todo mundo, pastor. Como Deus te usava. Eu dizia, para a senhora ver como Deus me usava. Ela disse, pastor, o senhor já percebeu que não cai mais ninguém na unção? Eu disse, não, porque agora Deus está derrubando a gente por dentro. Tem muita gente que caiu na unção, levantou e não mudou de vida. Agora Deus está derrubando conceitos, resgatando os princípios, restaurando os valores. Agora quando a unção vem, não precisa mais ninguém empurrar, a gente se joga. Ela disse, é verdade, pastor, como Deus te usa, meu querido. Eu digo, aleluia. Eu não estou dizendo que é fácil, irmão. Se fosse fácil, Jesus não precisava ter morrido na cruz. E esse é o seu modelo, que não é fácil. Quem ensinou para você um evangelho de prosperidade, esqueceu de falar de justiça para você. Quem falou para você de um evangelho só de bênção, esqueceu de falar para você sobre o evangelho de propósito. Por favor, se eu tiver que pregar só sobre prosperidade, é porque eu ainda não sei falar de justiça. E sabe o que é justiça? A palavra justiça vem da palavra tzedakah, que quer dizer dar ao outro o que lhe é direito. E qual é o direito desse cara? Deus falou que eu tenho um dever para com ele, que é amá-lo. Eu tenho um meu dever. Se eu cumpro o meu dever, alguém vai cumprir o meu direito. Vai ter gente difícil que vai passar na sua vida. Todo mundo que passa na sua vida vai deixar algo, seja de bom ou seja de ruim. E como você reage a isso é que vai dizer até onde você vai com Jesus. Eu me lembro, nós congregávamos, eu e Iraci, no centro evangelístico lá em Itajaí, uma grande igreja. E eu fazia lá a tarde da bênção. E toda semana vinha uma mulher com a foto do filho dela. Toda semana ela vinha na primeira fila assim, uma igreja enorme, cabe 3.000 pessoas sentadas. Eu fazia a tarde da bênção lá com 1.000 pessoas numa tarde de terça-feira. Era a tarde do milagre. Muitas coisas. O SAMU trazia a gente para a gente orar. E aquela mulher ali na frente com a foto do filho. Um dia eu chamei ela e disse, vem cá, irmã, é seu filho? Ela disse, é, pastor, é meu filho. Ele precisa tanto de Jesus, pastor. Isso não vale nada. Está preso. Eu digo, está preso? É, pastor, esse guri é terrível. Eu digo, é o único filho? Não, tem mais 2, mas os outros 2 são uma bênção. Os outros 2, pastor, menino bom, casado. Esse aqui não vale nada. Eu digo, a senhora já aceitou Jesus? Ela diz, não é eu que preciso, é o meu filho que não vale nada. Eu digo, tá bom. Ela ficou ali um tempo, 1 mês, 2 talvez. Um dia ela aceitou Jesus, com a foto do filho na mão, disse, eu quero Jesus, eu quero. Aí aceitou Jesus, eu orei por ela. Passou mais uns 2 meses, e a foto do miserável na mão. Passou mais uns 2 meses, o filho bom veio com ela, aquele casado, perfeito, trabalhador, veio com ela. Quando eu convido para aceitar Jesus, a família dele toda, a esposa, mais uma criança, vem para frente. Uau, passa mais 1 mês, talvez uns 20 dias, o outro que valia tudo, o miserável ali na foto. Agora já não estava mais ela com a foto, estava ela, os 2 filhos bons, aceitou Jesus também. Um dia eu estou pregando, está a família toda assim com a foto da mão levantada. O Espírito Santo assim falou, filho, você viu o que eu fiz?
O miserável ganhou a família inteira só com a foto. Você ouviu o que eu faço, meu filho? Eu levanto as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu levanto aquelas que não são para confundir as que são, para que ninguém se glorie do seu poder. O miserável salvou a família toda na cadeia só com a foto na mão. Esse é o Deus que você serve, e Ele está para impressionar você nos próximos dias. Se prepare. A Bíblia vai ficar diferente para você, o Evangelho vai ficar diferente para você. Deus não está sugerindo, Deus não está pedindo a sua opinião, Ele só está dizendo: por favor, me obedeça, por favor, creia no que eu vou fazer através da sua vida, por favor, me obedeça. Eu não estou olhando para a sua capacidade, eu não estou olhando para a sua intelectualidade, eu não quero uma fé intelectualizada, eu quero uma fé que creia, que esteja disposto a morrer por isso. A fé não é burra não, irmãos, mas não é uma fé intelectualizada que Deus quer. É uma fé quebrantada, é uma fé que está disposta a morrer. Você olha para o livro de Filipenses, por 24 vezes você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: alegrai-vos comigo no Senhor, regozijai-vos. Ele estava nos últimos dias da sua vida, ia morrer decapitado, com seu corpo esquartejado. E ele dizia: alegrai-vos comigo no Senhor. Como alguém pode pedir alegria num momento desse? Alguém que entende o porquê nasceu, o porquê do seu propósito. José estava na cadeia com um copeiro e com um padeiro por 10 anos. Ele olhou para o padeiro e para o copeiro e disse: por que vocês estão tristes? Todo mundo tentou impedir Jesus de chegar na cruz, e ele disse: não foi para isso que eu vim. Pilatos disse: eu tenho poder para te libertar, me diz quem você é. Ele disse: você não tem poder. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém pode matar quem já decidiu, querido. Ninguém pode matar quem já decidiu. A Bíblia diz que uns pela fé apagaram a força do fogo, outros pela fé morreram na fogueira. Aí eu pergunto para você: quem tinha mais fé, quem apagou o fogo ou quem morreu na fogueira? Os dois tinham fé. Quem tinha mais fé, quem morreu no Covid ou quem ficou vivo do Covid? Não, irmãos, quem vive uma vida eterna, morrendo ou vivendo, sabe quem é em Deus. Quem sofre somos nós que ficamos. Mas diz: aquele irmão tinha tanta promessa e Deus levou. Deus levou porque tinha promessa? Porque nós não temos consciência de vida eterna. Nós temos consciência somente de realidade presente. Nós temos consciência só: perdi, só de perda. Sabe quem é que tem sentimento de perda? Quem tem sentimento de posse. Se você não tiver sentimento de posse, você nunca terá sentimento de perda. Nada é seu, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória na igreja, amém. Tem mais, deixa eu terminar, amém. Calma, ainda falta passageiro, calma. É bom demais ser crente, não é, gente? Meu Deus, eu sabe que passarinho criado em gaiola, ele pensa que voar é pecado. Não, querido. Quanto menos eu compreendo de Deus, mais fascinado por Ele eu fico. Essa incompreensibilidade de Deus me deixa cada dia mais apaixonado por Ele. Porque quando eu acho que eu descobri alguma coisa, eu não descobri nada ainda. É um poço profundo. É algo mais profundo que Deus tem para você. Não há limites para esse lugar em Deus, querido. Não há limites. E a igreja, ela pode se tornar preconceituosa, e ela pode se tornar religiosa por ela não entender os movimentos da sua época. Eu não estou aqui para contribuir para os sintomas do fim, eu estou aqui para contribuir para a volta de Cristo.
Então os sintomas do fim não podem me afetar. Amém? Quando Deus tirou o povo do Egito, tirou antes ou depois da praga? Depois. Mas o povo foi afetado pela praga? Não, por quê? Porque havia sangue na sua casa. Por que a gente quer sair daqui antes da praga? Por que a gente quer no melhor momento da igreja dar no pé? Será que Deus não quer que a igreja fique para mover as águas do avivamento? Amém? Você não é um peixe de aquário não, meu filho. Peixe de aquário come na hora certa, na hora que o dono dá água, dá comida. A água está na temperatura certinha, ele não tem problema. E você passa pelo aquário e ele está assim, ó, tranquilo. Ele não tem que lidar com o predador, ele não tem que brigar com o tubarão, com a raia, ele está ali tranquilo. Ele pode dormir em paz, ficar de boa, porque... Só que aquele é o seu limite. Agora, você acha que um peixe de aquário vai dar paz do Senhor para um peixe de mar aberto? Não dá, irmão. Que ele não compreende essa vida, que o cara tem que lidar com um predador todo dia, que o cara tem que fugir da raia e cai na boca do tubarão e chuta daqui e chuta de lá. Você acha que um peixe que foi criado em aquário, com tudo certinho, a temperatura da água, a sua religião automaticamente correta, de plástico, sem sentimento, sem paixão, aquele cultinho de 1 hora, chato, que é o culto espada, comprido e chato, que não transforma a vida de ninguém. Que alguém pergunta, quem está cheio do Espírito? Um monte de gente levanta a mão, mentira, não está, irmão. O cara cheio do Espírito, ele não vive mais para ele. O cara cheio do Espírito, ele vai dormir com ideias e acorda com atitudes. O cara cheio do Espírito, ele está tentando ajudar alguém, ele não quer saber nem o nome, ele quer servir a mesa. O cara cheio do Espírito, ele não está contando moedas. Ele está querendo mudar o mundo, ele está querendo transformar o mundo. Deus sabe que você não consegue fazer isso, mas Ele espera que pelo menos você tente. Ele espera que você saia dessa melancolia gospel, de achar que Deus esqueceu da igreja, ou então dizer, Deus está com pressa. Não, Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado, Ele está na hora certa, no dia certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ah, meu Deus, Ele é Deus soberano. Ele é soberano. Amém. Nós precisamos ter um senso de urgência na nossa vida, irmãos. Não é pressa, mas o senso de urgência precisa estar. Uma mulher, quando ela está para parir um filho, ela não passa no shopping para fazer compras, ela está indo para a maternidade. Porque vai nascer, irmão, encaixou no nascedouro, não adianta devolver porque não volta. A medicina conseguiu diminuir a dor, mas o prazo não. O prazo é 9 meses, porque foi Deus quem estabeleceu. Tem um tempo e vai nascer. No tempo de Deus vai nascer. E quando chega o tempo de Deus na sua vida, você vai cumprir o seu chamado. Seja numa empresa, seja numa igreja, seja num campo de futebol, seja num ringue, seja na cultura, seja no artístico, seja no comércio, seja na indústria, não importa. Você foi chamado para cumprir um propósito. Você está ali para um propósito de Deus na sua vida. E eu que preciso entender isso. E não adianta, irmãos. Eu fui estudar a palavra propósito. Quando alguém perde um braço ou uma perna, você consegue colocar uma prótese. E a prótese, a palavra prótese, ela vem da palavra propósito.
Ou seja, quando algum membro perde o propósito, se põe uma prótese para continuar funcionando. Mas a prótese não está ligada na cabeça. Ela funciona, mas ela não recebe comando da cabeça. E assim tem muita coisa na igreja funcionando, mas não está ligada na cabeça. Deus não me chamou para funcionar, Deus me chamou para estar com Ele. Não é resultado que eu tenho que dar, é fruto. E muita gente, para voltar a dar fruto, vai ter que parar de dar resultado. Porque resultado é celebrado por muita gente, mas fruto só quem celebra é o Senhor. O Senhor conhece as suas intenções e o seu coração. Não adianta eu dar resultados para ser aplaudido, porque a popularidade não me protege. O que me protege é a missão. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele. Então para que você trabalha para Ele? Porque é difícil estar com Ele e não se envolver com o que Ele está fazendo. Eu vim para cooperar com o que Ele faz. Para cooperar. Amém? Então se prepare. Eu vim aqui hoje, irmão, com uma mentalidade de acender uma luz. Não para você conquistar mais, mas para você recuperar o que foi perdido. Aquela mulher tinha 10 dracmas. 10. Sabe o que é 10 dracmas? 10 moedinhas no seu véu. Ela perdeu uma. Irmão, dá uma puxadinha, dá uma emendadinha, fica com 9, está tudo certo. Mas não. Era uma moedinha que você nem percebia, de tão pequena que era. Mas ela não continuou com as 9. E ela perdeu a dracma onde? Dentro de casa. Você nunca vai perder nada aqui fora sem perder aqui dentro primeiro. As coisas que você perdeu aqui fora é porque você perdeu aqui dentro. E as coisas que você vai ganhar aqui fora é porque você vai ganhar aqui dentro primeiro. Ela perdeu a dracma, o que é que ela fez? Ela acendeu uma luz. Esse é o meu trabalho, acender a luz. Acender a luz para quê? Para te ajudar a encontrar. Agora pasmem, quando acende a luz, você não vê a dracma. Você vê que a casa está suja. E é por isso que muitos desistem quando acende a luz. Porque ele acende a luz, ele pensa que já vai achar a dracma, pensa que já vai receber o dom. E Deus diz, não, nós vamos precisar de uma faxina primeiro. Ela pegou a vassoura e foi varrer. E quando ela encontrou a dracma, o que é que ela disse? Chamou as amigas e disse, celebrem comigo. Toda vez que você vai acender a luz, você vai perceber que a casa precisa de uma geral. E faxina, meu filho, faxina é faxina. Quando tem faxina lá em casa, não tem almoço. Aí assim já pergunta, vai almoçar em casa hoje? Porque nós não queremos fazer uma faxina. Porque faxina não limpa só onde passa a procissão. Faxina levanta sofá, bate tapete. Você passa numa casa em faxina, você pensa, meu Deus, eles não dão mais jeito nisso. Cadeira por cima de mesa. Mas vai lá de noite para ver, está tudo pronto. Porque faxina mexe nos cantos. E às vezes sabe o que acontece com a gente? A gente tem um evangelho normal. O evangelho que dá o dízimo, que vai no culto de domingo, que recebe uma oração, que levanta a mão quando o pastor pede, que canta o hino que está na tela. Mas falta algo, irmão. Nós precisamos mergulhar mais fundo. E você pode fazer isso. Você pode entrar nesse lugar, meu irmão. Você pode entrar. Tem 3 coisas que Deus vai pedir para você fazer, e vai pedir para você fazer isso escondido. Ele diz, quando jejuares, lava o teu rosto, jejum em secreto, para ninguém saber que você está jejuando. Porque o Senhor que está em secreto, te vê em secreto, Ele te abençoará. Depois ele diz, quando tu der esmola, não precisa saber a mão direita o que faz a esquerda. Dá em secreto, porque o Senhor que vê em secreto te abençoará. Depois ele diz, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque o Senhor que vê em secreto, Ele te abençoará. Sabe o que eu aprendo nesses 3 lugares? Dar, jejuar para santificar a minha carne, para matar ela, e orar para me relacionar com Deus. Eu tenho que fazer em secreto. E eu não vou para o secreto para ver Deus, eu vou para o secreto para Deus me ver. Porque o Senhor que me vê em secreto,
Porque eu não preciso ir no secreto para ver Deus. Eu vejo Deus quando eu olho para você. Você vê Deus no próximo. Deus te chama para estar com Ele, para que Ele te veja. Ele veja as suas ações, veja a sua sinceridade. E eu vou te falar, cara, não adianta enfeitar não. Não adianta engrossar a voz. Oh Deus, não adianta. Ele vai dizer, cara, baixa a bola que eu te conheço. Vamos conversar. Você pensa que é aqui que eu sou transformado? Não, aqui eu venho para despejar sobre você. É lá no meu quarto que ninguém compra meus livros. É lá que ninguém tira foto comigo. É lá que ninguém diz que unção, que palavra. Lá é só nós dois. E lá não adianta eu enfeitar, velho. Lá é nós dois. E ele olha para mim e diz, vamos conversar? Eu digo, vamos. Está disposto a conversar? Eu digo, tô. Está disposto a falar tudo que fez? Eu digo, tô. E aí você começa. Aí no final, sabe o que ele diz? Eu digo, no final você pensa, cara, acabou para mim. E ele diz, a quem enviarei? Aí eu me atrevo, levanta a mão e diz, ele diz, vai você mesmo. Jesus veio para cumprir, querido. Jesus veio para cumprir. E a igreja está na terra. Essa casa, sério, está em Passo Fundo para cumprir um propósito. Não é para competir com outras igrejas. Não é para saber quem tem mais membros. Não é para saber quem tem a melhor palavra, quem é o mais ungido. Não, ela vem para cumprir um propósito. Você vai ser feliz cumprindo o propósito. Se eu fosse ouvir todo mundo que já disse, você não tem chamado. Se eu fosse ouvir todo mundo que disse, você não sabe pregar. Se eu fosse ouvir todo mundo, você não tem postura. Pregador tem que ter postura. Com o tempo eu percebi que pregador precisa ter caráter, não postura. E eu não vou ser alguém para formar a expectativa no coração das pessoas. Deus te chamou para ser você. Sabe quantas pessoas existem igual a você? Só você. Você acha que Deus suportaria dois igual? É assim que Deus quer. A parada de Deus é com você. E sabe, Deus não vai receber a adoração que você tem que dar para Ele de outro. Deus não recebe a sua oração de outro. Deus não recebe a sua adoração de outro. Se você não der, esse lugar vai ficar vazio. Porque essa adoração, só quem pode dar para Deus é você, ninguém mais. Eu acho que agora a gente pode decolar. Eu acho que agora a gente pode orar. Eu acho que agora a gente pode. José, para me encerrar. Depois você lê Gênesis 45 na sua casa. Leia do versículo 1 ao versículo 8. José, quando vai se revelar para os seus irmãos que mentiram que ele estava morto, que enganaram ele, que venderam ele como escravo, agora ele está diante dos irmãos. Ele pode dizer o seguinte: vou matar esses caras. Sabe o que José diz quando ele se revela, quando ele tira toda a indumentária do Egito? José diz assim: vocês fizeram mal para mim, mas Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Sabe o que José estava dizendo? Eu vim cumprir um propósito. Não foi vocês que me venderam para cá. Vocês acham que foi vocês que me venderam, mas foi Deus que me trouxe na frente. Sabe, um homem que entende o propósito de Deus, ele não se ofende quando seus irmãos o traem, quando seus irmãos o vendem, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Eles sabem disso. José disse: olha, pode ficar tranquilo, porque não foi vocês que me venderam para cá, foi Deus que me trouxe na frente para guardar agora vocês com vida. Então aquela pessoa que te traiu te ajudou, te empurrou para a cruz. Por que Jesus chamou Pedro de demônio e Judas de amigo? Porque Pedro estava querendo morrer no lugar dele na cruz. Ele disse: para trás de mim, Satanás, tu não conheces as coisas de Deus, só as coisas dos homens. E Judas, que o beijou e o traiu, ele disse: amigo, faz o que você tem que fazer, mas faz rápido. Quem é meu amigo? Aquele que me ajuda a ir para a cruz. Quer me faça bem, quer me faça mal. Uau!
Eu acho que agora a gente pode decolar. Aperte os cintos. Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado. E se essa palavra falou no seu coração, se essa palavra pegou você por dentro, inquietou o seu espírito, hoje talvez seja uma noite que vai ser difícil até para pegar no sono, mas eu te garanto, sua vida vai mudar. Eu te garanto, querido, seu ministério vai ser desafiado a caminhar uma milha a mais, entrar num lugar mais profundo em Deus. Eu não quero ser um crente chorando pelas migalhas que eu não recebi. Eu não quero ser um crente chorando por coisas que Deus não me deu, como se Deus me devesse alguma coisa. Eu quero ser um crente que foi chamado para viver o propósito de Deus. Eu quero ser um crente que não pensa só em mim. Você precisa entender, isso não tem a ver com você, tem a ver com o que Deus quer usar você para fazer. E se Deus começar a te usar e te abençoar e te levantar, se prepare, que o propósito vai aumentar na sua vida. Não tenha medo. Tinha época que eu só sabia pregar 4 mensagens. E era 30, 40, 20 pessoas que vinham na reunião. À medida que as coisas foram aumentando, a unção foi aumentando, a minha dedicação também. Hoje nós não temos mais vida. A nossa vida é do Senhor. Eu não estou nesse negócio para enriquecer, irmão. Eu estou nesse negócio para morrer. Eu entrei para morrer. Eu vou morrer aqui. Eu vou gastar a minha vida aqui, a minha, dos meus filhos, a dos meus netos. Alguém me disse para ir assim esses dias. Alguém falava para ir assim: pastora, não sei como é que a senhora aguenta, o apóstolo só viaja. Ela disse: filha, eu já fui esposa do traficante, hoje eu sou esposa do pastor. Pelo menos eu sei onde ele está. Every mountain looked too tall, till I climbed and saw it small. Every doubt I tried to chain became the reason I remain. They say you can't, I said just watch. My limits broke, they never caught. The pain, the sweat, the sleepless run built the armor I've become. Nothing's too heavy when you move with purpose. Every loss rewrites your surface. Fall but never fade away. You grow by fighting through the gray. Hey. 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 Pressure's not a curse's call. It shapes the diamond through it all. I failed so loud, I learned so deep. Dreams don't rest, they don't sleep. When the night said give up now, I stood up, broke my vow. The way you feel will make you strong, if you carry it for long. Push, pull, don't lose your ground. Every fall's where truth is found. The road's not cruel, it's just real. You only win when you feel nothing's too heavy when your heart believes. The storm won't drown what courage weaves. You rise through pain, you find your view. There's nothing too heavy, not for you. Nothing's too heavy. You just forgot how strong you were.